Muito bom dia, mais um sábado aqui com vocês no programa Ser em Foco. Meu nome é Fábio Fernandes e eu apresento esse programa ao lado do meu amigo Fernando Souza. Muito bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham, né, pela Rádio Cultura e também que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Cultura, né? Então, já deixando o nosso bom dia. Hoje domingo é amanhã, né? Um sabadão aqui gostoso, né? Um clima agradável. Um pouquinho de neblina ainda, mas já está limpando o tempo aqui, né? Já estamos começando a ver longe aqui pelo estúdio da rádio. Já dá para começar a ver uns pedacinhos até de Londrina por aqui, né, Fábio? Mas eu acho que não vai limpar não, tá? E você, né, ouvinte que nos acompanha, pode entrar em contato com a gente, interagir aqui com a gente, né, pelo WhatsApp da Rádio Cultura, no 3311-6072, ou também enviar sua pergunta, né, pelo Facebook da Rádio Cultura. Encaminhe aqui para o nosso amigo Dudu, que ele passa as perguntas para a gente, aqui a gente vai interagindo com você. E também, né, no último programa, nós tivemos aí bastante gente interagindo, né? E tivemos o pessoal lá de Jaguapitã, pessoal de vários locais, ô Fábio, pedindo pra gente mandar um abraço para eles, né? Então manda aí. Então, como a gente viu depois que tinha acabado, né, o programa, então, né, a gente manda um abraço aí para todos que nos acompanham, né, aqui de Rolândia, toda a região. Então, fique com a gente, né? E hoje nós vamos ter um tema muito interessante pro meio, tanto para você empresário, como para você também consumidor, né, Fábio? Com certeza, Fernando. Esse tema é muito relevante, né? Uma pessoa que está à frente de um órgão muito importante aqui da cidade, que vai poder nos esclarecer muito, né? Porque a gente vê muita questão do direito do consumidor, né? Exato. Mas o Código de Direito do Consumidor também tem direito do empresário, né? E a gente precisa dar luz para isso, né? Para que também o empresário, né? O comerciante, não fique refém, né? De algumas situações aí. Exatamente, né? E isso, né, a gente consegue trazer esse tema como também um benefício que a ACIR oferece, né, a Associação Empresarial de Rolândia oferece para você empresário, com as orientações e também o encaminhamento dos empresários, quando você tem alguma dúvida, né, alguma demanda, você buscando orientação na Associação Empresarial, a gente muitas vezes consegue fazer essa orientação para você e quando, né, eventualmente a gente não tem essa orientação, a gente consegue direcionar você para o órgão, né, que possa te ajudar, te auxiliar da melhor forma possível. Fernando, eu que sou da área da tecnologia, a gente chama de hub, né? Então perfeito. A ACIR ela é esse hub que pode integrar, né, toda a sociedade, né, na parte corporativa. Tanto que eu falo toda a sociedade porque é o seguinte, né, o consumidor, quando ele está comprando de alguém, ele também pode ir lá na ACIR perguntar se tem alguma coisa legal, ilegal, como é que ele pode ter as suas ações, né, para poder resolver um problema. E do lado do comerciante, né, tem todo esse elo, né, que a ACIR faz essa ligação entre diversos órgãos da sociedade, né, inclusive de esfera não só municipal, mas, né, de esfera estadual e federal. Perfeito, Fábio. E também, né, a você empresário, a ACIR recentemente recebeu uma recomendação, né, uma recomendação administrativa do Ministério Público do Paraná, através da Promotoria, né, de Justiça aqui da 2ª Vara de Justiça de Rolândia, solicitando a realização de algumas ações, né, de conscientização e também divulgação da importância da adequação das práticas dos empresários, referente principalmente, né, a oferta de desconto, a divulgação dessas ofertas de desconto. Então, durante o último mês, nós tivemos algumas ações, né, inclusive em parceria com o Procon de Rolândia, trabalhando essa orientação para o empresário, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema, a gente vai estender um pouquinho esse tema, né, Fábio? E é um tema que rende, né? Então, assim, eu gostaria já novamente, né, de você que nos acompanha, tiver alguma dúvida, empresário, você consumidor, manda aqui pra gente, né? Que a gente vai estar com o especialista do assunto aqui com a gente hoje, né? Isso aí, Fernando. Essa parte que você falou, né, do empresário na questão da divulgação das ofertas, essas coisas é muito importante porque muitas coisas, o empresário no seu dia a dia ali acaba passando desapercebido, não por intenção de poder esconder alguma coisa, ele passa desapercebido, né? E a gente tá aqui, e principalmente esses órgãos, a gente acha que todos os órgãos que são de fiscalização são punitivos, né? Sim. Mas eles estão lá para poder ajudar, para poder instruir, para poder fazer prevenção, né, dos problemas. Exatamente. Isso aí. E importante também, Fábio, a gente, né, sempre destacar
que o Código de Defesa do Consumidor, ele defende muito, né, a parte do consumidor, mas é importante destacar que também tem o lado do empresário. Só que por muitas vezes o empresário ele desconhece, né? Às vezes o consumidor ele acaba, né, tendo mais curiosidade, vamos assim dizer, né, de conhecer os seus direitos. E o empresário acaba deixando, né, e às vezes é pego de surpresa com alguma situação. Isso aí. Vamos apresentar quem Vamos, o nosso convidado, nós né? já estamos falando demais, né, desse assunto, né? Olha lá, Fernando. Quer que eu fale hoje, que você tá meio rouquinho aí? Fica à vontade. Bom, ó, nosso convidado de hoje, ele é advogado, professor de Direito do Consumidor, palestrante, especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, pós-graduado em Direito Constitucional e Tributário e diretor executivo do Procon Municipal de Rolândia. E hoje eu que te pergunto, de quem nós estamos falando, Fernando? Do doutor Gerson Luiz Belo Júnior. Bom dia, doutor. Bom dia, Fernando. Bom dia, Fábio. Prazer estar com vocês aqui, poder cooperar e colaborar, né, para os empresários aqui e também para os consumidores que estão nos ouvindo aqui. Doutor, percebeu aqui na nossa introdução, né, que o nosso objetivo com esse programa, o Assir em Foco, é a gente trazer informações relevantes para a sociedade, né? A Assir ela é muito focada no empresário, né? Então a gente precisa, né, elucidar também os empresários das formas que eles têm ali, no nosso caso, até nosso tema hoje, né? São os direitos e deveres, porque ele tem direito, né? Então a gente está construindo esse arcabouço de informações para que a gente possa ter um banco de informações para os empresários se consultarem e saber aonde eles podem procurar os seus direitos. Vou aproveitar essa janela aqui, porque aproximadamente quarta ou quinta-feira a gente solta esse programa depois no Spotify e no YouTube, editado, né, com mais resumido também, para que a pessoa possa acompanhar esse conteúdo depois. Está sendo transmitido ao vivo hoje, mas durante a semana a gente disponibiliza isso. Perfeito. Doutor, para a gente estar iniciando, eu gosto sempre de começar, né, com uma questão quem é, não o doutor, mas o Gerson Luiz Belo Júnior? Quem é a pessoa do Gerson, por favor? Eu sou natural de Rondônia. Legal. E é muito longe, viu? E meu pai, ele é natural de Jaguapitã, e aí ele é policial militar aposentado, foi para Rondônia, serviu lá por mais de 20 anos. Após a aposentadoria, nós retornamos aqui para Rolândia, a família do meu pai reside aqui. Então nós chegamos aqui em Rolândia em 2006. E aí, a pessoa do Gerson, que vos falam, comecei a cursar Direito, né? Me graduei aqui na FACAR, depois logrei êxito no exame da ordem, e aí, posterior a isso, recebi o convite do Procurador-Geral do município, Dr. Wilson, para estar assumindo, né, a diretoria do Procon. Então é mais ou menos isso aí, Fábio. Não, um pouco da minha... minha jornada. Uma história bacana, né? O que o Fernando gosta de fazer essa pergunta, porque a gente sabe que por trás de toda autoridade tem ali, né, uma pessoa, uma família, uma história que às vezes dentro da profissão não é respeitada, né? Porque a pessoa acha que você tá lá como uma pessoa, hoje você tem um cargo que você pode, né, instruir, mas pode punir também, né? Porque também. Lavrar umas multas lá. Lavrar umas multas. E a pessoa acaba não respeitando essa pessoa, né? Então a gente gosta de destacar isso, né? E saber, né? Que legal para nós saber que você tem uma raiz aqui, né? Apesar de ser natural de um outro estado, você tem uma história aqui dentro da nossa cidade. Sim, tô aqui desde 2006, né? Uhum. E encontrei minha esposa aqui, né? Legal. Tenho 2 filhas. Uma tá no ventre ainda. Parabéns. E tem uma outra de 5 anos. Então, sou muito feliz aqui, né? Hoje resido em Londrina, né? Mas passei uma boa parte da minha vida aqui no município de Rolândia. Sou muito grato por essa cidade aqui. Amo muito essa cidade aqui. Legal. E a gente falar um pouquinho agora do Procon, né? Como tem sido as atividades do Procon? O que você nos diz assim do movimento, né, do Procon de Rolândia hoje? Fábio, faz um pouco mais de 2 anos que eu assumi a diretoria do Procon, e o que sempre chegou aos meus ouvidos ali quando eu assumi o Procon foi que o Procon ele não fiscalizava, o Procon ele não aplicava multa, o Procon era um órgão morto, né? E eu ouvindo essas informações, né,
eu resolvi ressuscitar então esse órgão, né? E aí nós começamos ali uma força-tarefa em reerguer, né? Primeiramente mudar o local, né? Do Procon, e logo de imediato eu encontrei o lugar ali, conversei com o procurador com o prefeito, fechamos o contrato ali, e aí começamos essa parte de reestruturar o Procon, né? E foi realizada também a reinauguração do Procon, né? Até o deputado Cobra estava presente à época, e a partir disso nós começamos a fiscalizar, né? Muitos fornecedores, né? Sempre primeiramente de forma orientativa, né? A gente expedia poucas notificações, algumas advertências, né? Foi multado sim, né? Alguns fornecedores, né? Mas o Procon nessas atividades ele começou a ser reconhecido pelo município e também fora. Então hoje os consumidores aqui do município têm um novo olhar, né, a respeito do Procon. Uma vez que o Procon ele tem esse papel de trazer essas informações tanto para o consumidor e para o fornecedor, né, trazer essa informação e essa educação para trazer essa melhoria no mercado aí de consumo, nessas relações de consumo. Legal. Eu acho que uma coisa que só vale ressaltar aqui que é o seguinte também, né? O Procon, quando veio para a rua, né, para a calçada ali, né, ficou mais evidente, né, e talvez isso tenha aumentado por conta disso, né? E mais acessível também, né? Mais acessível. Porque no antigo lugar, muitos consumidores, e vale dizer, de idade avançada, tinha medo de subir pelo elevador, por exemplo, né? Então subia na escada. Então chegava lá cansado, né? Então era bem complicado. Eu ia contar uma história minha lá no Procon, mas aí você falou de idade avançada, eu falei, isso não vou contar agora não, deixa pra lá. Doutor, e a gente começou, né, falando da recomendação que o Ministério Público, né, acabou encaminhando, né, tanto para a associação também para o Procon. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa recomendação, né, do que se tratava ela, né, e também das ações que a gente acabou realizando, né, tanto o Procon quanto também em parceria com a ACIR. Tá. Nós recebemos, né, juntamente com a ACIR, essa recomendação do Ministério Público, né, e como nós hoje, né, o Procon tem um fiscal lotado no órgão, então essa recomendação facilitou, né, para o Procon. Por quê? Porque a recomendação é para que o Procon intensificasse as fiscalizações em relação às informações, né, verificar no estabelecimento se eles estavam informando os consumidores de uma forma clara, de uma forma precisa e adequada, a respeito das promoções, né, a respeito de uma lei nova, né, 22.130, que foi promulgada recentemente, que entrou em vigor agora no mês de março de 2025, né, a qual nós chamamos de Código de Defesa do Consumidor do Estado do Paraná, né? E após, né, posterior a essa recomendação administrativa, o fiscal ali do Procon começou a percorrer, né, os estabelecimentos, né, verificando e observando a forma de informação que dos produtos, né, que o comerciante, o lojista aqui do município estavam ofertando aos consumidores. Então, o ponto ali principal, né, acho que poderia dizer assim, dessa recomendação é a respeito da informação, né? Uma informação clara, uma informação adequada a respeito dos preços, a respeito das promoções, né, ofertadas aí aos consumidores. Então, nós pegamos essa recomendação, né, e o fiscal ele focou, né, nessas, ele intensificou a fiscalização, porque na verdade ele, antes de termos o fiscal, eu nomeei 3 fiscais ali da prefeitura, né, até a chegada desse fiscal, né, concursado e efetivo. As fiscalizações sempre aconteceram, né? Estou falando sobre minha gestão, né? Perfeito. Sempre aconteceram essas fiscalizações. Agora, com o fiscal lotado, elas intensificaram, né? Foi o que estava constando nessa recomendação, né?
Então, com a chegada do fiscal, ele começou a percorrer, está percorrendo e continuará, né, percorrendo, adentrando aos estabelecimentos e verificando, né, se está adequada com o Código de Defesa do Consumidor, a respeito, né, da Lei 22.130. Então, foi mais ou menos nesse passo aí que o fiscal intensificou, né, de acordo com a recomendação do Ministério Público. Essa foi a inserção da fiscalização de forma mais efetiva aqui dentro de Rolândia, né? Você está dizendo, né? Exatamente. Doutor, e como que vocês encontraram o empresário? Encontraram ele preparado? Encontraram ele com, entre aspas ali, boa fé de fazer essas aplicações das coisas? Ele estava interessado no assunto? Como é que estava isso aí? Tá. Alguns estavam interessados no assunto, nesses assuntos, né? Outros, por exemplo, trataram o fiscal de forma desrespeitosa, né? Então, não tinha conhecimento. Outros já abraçaram a fiscalização ali, né? O feedback que o fiscal me passou é que vários comerciantes, vários empresários, né, o receberam ali de portas abertas, né, de forma respeitosa, né, tirou inúmeras dúvidas. Então, quando o fiscal chega lá para fiscalizar, ele chega de uma forma primeiramente orientativa, trazendo essas informações para o empresário. Então, inúmeros empresários, Fábio e Fernando, eles acabam ali, aproveita a visita do fiscal e tira suas dúvidas. Então o fiscal acaba tirando ali, né, gasta um tempo ali considerável no estabelecimento, tirando várias dúvidas, né, para evitar uma eventual aplicação de multa, instauração de processo administrativo. Então 90% aí dos empresários, né, é positivo o feedback que eu tive do fiscal, né, que aproveitaram ali a fiscalização ali de forma orientativa, repito, né, e tiraram várias dúvidas, né, para adequar o seu estabelecimento, né? Eu vejo isso um ponto positivo, né, do empresário preocupado, né, com o seu estabelecimento, em cuidar do seu estabelecimento, né, em pensar em adequar o seu estabelecimento de acordo com a lei. E quais foram assim as principais falhas, né, se a gente pode dizer assim, né, encontradas pelo fiscal nas empresas? Qual que é o principal erro do empresário, vamos assim dizer? Tá, te falo com muita propriedade, viu, Fernando? Falta de informação. Falta de informação. Falta de informação em preço, né? Vou colocar pessoal, empresário, atenção às informações que o doutor vai passar aqui, tá? Isso são os principais pontos que são identificados, né, na hora da fiscalização, na hora da visita do PROCON. Então, muita atenção nas informações, por favor. Desculpa interromper. Imagina, por favor. Campeão de reclamação, falta de informação. Falta de informação. Fábio, só para o senhor ter uma ideia. A falta de informação, de acordo com nos termos do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, é um princípio. A educação e a educação, tanto para os consumidores, tanto para os fornecedores, ele é um princípio. E esse princípio, ele é baseado no princípio da boa-fé. Sempre com boa-fé, um equilíbrio e uma harmonia nas relações de consumo. A informação, ela é um princípio. No artigo 6º, está no artigo 4º. No artigo 6º, a informação é um direito básico do consumidor. Só que a sua ausência de informação, Fábio, ela configura uma prática abusiva de acordo com o artigo 39. Só que eu vou estender um pouco mais. A inexistência da informação, ela constitui crime contra as relações de consumo, de acordo com o artigo 61 e artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Então, por exemplo, parece bobo um produto não ter preço. Vários produtos não têm preço, né? Parece coisa boba, coisa simples. Configura crime. Então, é algo sério, né? Entendi. Então, a gente tá falando de algo que é um princípio, que é um direito básico do consumidor, pode configurar uma prática abusiva e configura também crime. Então, eu posso instaurar um processo administrativo, posso noticiar esses fatos ao Ministério Público pela configuração, pela constituição de crime. Então, essa é a maior reclamação,
né? E o que foi identificado pelo fiscal é a falta de informação. Então o empresário ele precisa estar muito atento. Coloque informação e essa informação precisa ser clara, precisa ser de forma acessível, visível, adequada, precisa para que uma pessoa idosa consiga ter acesso e consiga identificar aquela informação, uma pessoa com deficiência, né? Então, por isso que essa ausência dessa informação clara acarreta vício, acarreta um crime e uma prática abusiva. Doutor, você falou de elucidar ali, né, deixar em evidência valores, né, de produtos e tudo mais, e linkou aqui, né, comigo aqui uma situação que vai ter a reforma tributária, onde depois lá vai ter a especificação dos valores do produto, do imposto separado e tudo mais. É mais uma coisa que vocês vão ter que fiscalizar, né? Exatamente. Precisa estar de forma detalhada. E o comerciante hoje, né, o empresário, para adequar uma coisa nova, vai ser mais difícil ainda, se ele não tiver adequado agora. Então, exatamente. Hoje está simples. Começa com essa prática, vira um hábito ali dentro da empresa, cria como um processo, né, de não tirar uma mercadoria do estoque e colocar dentro da loja sem essas referências, porque depois vai ficar mais difícil ainda. Vai ficar mais difícil. E interessante, doutor, né, até você comentou sobre as visitas, né? Que alguns empresários recebem, né, o fiscal de braços abertos e aproveitam até para tirar suas dúvidas, enquanto os outros já são mais ríspidos, vamos dizer assim, né? Sim. Então você que nos acompanha, quando chega o fiscal é uma excelente oportunidade de você tirar suas dúvidas, entender como que deve ser, né, exposto a questão das informações, né, Fábio? Então é a hora que o PROCON está ali para te ajudar, né? Então em vez de você receber mal, né, o fiscal, como, né, foi dito, né, como algumas empresas têm feito, abraça essa pessoa, traga ali para o seu lado, eu falo, me explica o que eu tenho que fazer aqui para adequar, né, para não correr risco, né, de ter um problema futuro, né? E doutor, a gente está falando sobre as visitas, né, então a gente traz isso mais para a parte de loja física. E no meio digital, né, o PROCON tem uma atuação também de identificar, por exemplo, promoções, se aquela promoção que está sendo feita, vamos dizer, no Instagram, Facebook e tal, se ela está sendo feita da forma correta, quais informações tem que ter ali. Tem uma atuação nesse sentido também? Sim. Para essas ofertas que são realizadas de forma online, o comerciante, o empresário precisa estar atento também, porque ele precisa colocar o preço ali também. Né? Essa é uma das maiores reclamações. Ele está anunciando, está ofertando ali pelo Instagram, pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais, mas a gente não sabe o preço, né? Então o empresário acaba pecando aí, né? Então ele precisa também mencionar ali, né, o preço, tem que ter o preço ali. O preço tem que estar claro e visível da mesma forma na loja, também nas mídias. Exatamente. E essa foi uma mudança aí recentemente, né? Quando mostrar um produto, tem que falar produto X, valor tal. Exatamente. Ou vai postar foto aqui desse fone aqui, né? Entendi. Coloca o preço ali embaixo, né? Tem que discriminar o preço. O preço pode estar na descrição do vídeo, por exemplo? Exatamente. Ele não precisa falar o valor. Não precisa falar. Tem que estar... Desde que apareça ali, né? Entendi. Na legenda ali ou no final do vídeo, né? Entendi. E é interessante que tem que ter o preço à vista, o preço parcelado. Então, por exemplo, recentemente o fiscal fiscalizou um estabelecimento, aí ele presenciou somente uma placa ali com as informações do preço parcelado. Mas cadê o preço à vista? Né? Então é necessário também ter esse preço, né, à vista ali, né? O parcelado e o à vista ali na mesma placa, entendeu? Tá. E antes da gente ir pro intervalo, uma última... Não, eu quero fazer uma também. Tem mais uma? Não, então, vamos ver se não é a mesma, né? Tá. Hoje, né, quais são os principais requisitos de um tema que gera muita polêmica, vamos assim dizer, né? Pelo menos quando a gente puxa assuntos assim junto com os empresários, que é a questão de troca e devolução de produtos, né? Isso às vezes a pessoa, mas não é justo. Olha, mas o que está escrito é isso, né? Como que se aplica isso, né? Quais são os principais requisitos obrigatórios que o empresário deve cumprir? Tá. De forma online. De forma online, existe o direito de arrependimento, artigo 49 do CDC. Lá diz que o consumidor ele pode adquirir um produto ou contratar um serviço e se arrepender
no prazo de 7 dias a partir do recebimento do produto ou da contratação do serviço. Então ele pode devolver o produto, né? Só que isso aqui também tem muita discussão. Né? Eu ia até fazer, tem alguma, né? Alguma isso aqui, se a gente focar só nisso, a gente vai ficar aqui horas e horas conversando, né? Há divergências, né? A minha tese de defesa também é diferente de muitos em relação a esse dispositivo. Perfeito. Né? Mas, pela letra fria da lei, o consumidor de forma online ele pode adquirir um produto, contratar um serviço e se arrepender, exercer esse direito de arrependimento dentro do prazo de 7 dias a partir do recebimento do produto ou da contratação do serviço. Tá. Perfeito? Loja física. Não existe direito de troca. Salvo se o produto apresentar um vício ou um problema. Certo? Por exemplo, um defeito de fábrica. Exatamente. Perfeito. Pelo que eu já presenciei aqui no município de Rolândia, o estabelecimento ele tem uma política de troca. Você pode... Acabei de adquirir um produto. Você pode trocar em 7 dias. Você pode trocar em 15 dias. Você pode trocar esse produto em 30 dias. Perfeito. Né? Mesmo que o produto não apresentou nenhum defeito. Veja, não existe direito de troca. Não existe direito de troca para o comerciante aqui físico. Perfeito? Interessante. Eu percebo que isso aqui dos empresários do município é benevolência deles. Certo? Então, podemos dizer que isso pode ser uma prática adotada pela empresa. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Salvo se, quando o consumidor adquiriu o produto, ele apresentou um defeito, um vício. Sim. Perfeito? E aí, na política de troca, o consumidor precisa, né, verificar a política de troca e uma orientação também para os empresários é informar os consumidores, acabou de adquirir esse produto, você tem 7 dias para trocar esse produto, você tem 15 dias, 30 dias, 10 dias para trocar esse produto. Doutor, isso mediante a apresentação de um comprovante fiscal, alguma coisa assim, ou como é uma política da empresa, ela que estabelece isso? Então... É porque também tem a avaliação do produto, né? Conforme como que ele retornou, né? Exatamente. A princípio, por meio de nota fiscal. Tá. Mas o empresário ali, a empresa, ele precisa ter esse controle também para estar ali, né, exercendo esse direito de troca. Até para o relacionamento com o cliente. Exatamente, também, né? até para esse relacionamento com o cliente. Então, eu percebo aqui no município que, por essa benevolência, né, até mesmo para o empresário não perder o cliente ou o consumidor, né, ou até mesmo a venda ali, ele acaba exercendo esse direito de troca, mesmo que o produto não apresente nenhum defeito. Mas, regra geral, não tem esse direito de troca. Tá bom? Minha pergunta era a seguinte: volume de reclamações que o PROCON recebe e reclamações que são pertinentes. Como é que é esse equilíbrio? Porque a gente sabe que às vezes o consumidor tem muito consumidor que quer ir atrás de algum direito que não tem, né? E forçar essa situação, né? Como é que é esse volume que nós temos aqui em Rolândia? Tá. O que eu já presenciei, né, é consumidor que ele acha que tem um direito, mas na verdade ele não tem. E tem consumidor que chega lá sem saber que ele tem um direito e na realidade ele tem. Né? Fábio, a sua pergunta sim, no sentido de a quantidade de reclamações de qualquer quantidade de reclamações geral que o PROCON recebe e que realmente são pertinentes. Ah, tá. O que acontece? A campeã de tudo é telefonia, né? Campeã de tudo é telefonia. Na sua grande maioria, o que acontece? Quando chega o consumidor lá para registrar uma reclamação, o técnico ele vai colher todas as informações e verificar se é de competência do PROCON aquilo ali. Então, tem consumidores que chegam lá, já chegaram, né? Tirando dúvida a respeito de divórcio, que não é competência do PROCON, né? Ou em alguma área criminal. Né? Quero me divorciar. Reclamado do casamento do PROCON. Eu quero me divorciar, tô com um carnê aqui do carro, da casa. Quem que eu dou esse carnê? Não aguento mais o cavalo do meu marido, então eu quero, né? O que o senhor me orienta, doutor? Ou em alguma área criminal que também não é, né? Foge da competência do PROCON e aí o PROCON orienta a procurar a delegacia, né? Mas a campeã lá, Fábio, é operadora de telefonia, o técnico na presença do consumidor, ele vai colher todas as informações para verificar se violou o Código de Defesa do Consumidor ou se aplica ali, né, as relações de consumo e se é de competência do PROCON. Então a gente tem esse controle, né? Só que assim, 95% das reclamações, né,
que chega lá no PROCON é de competência do PROCON, né? E esses 5% fica nessas questões de divórcios, né? Que não é competência do PROCON. O que eu queria saber, doutor, é o seguinte: se as situações que chegam relativas à telefonia, eu acho que a gente pode deixar um pouco de lado, porque isso aí chegou a ser crônico já no Brasil, né? Sim. Né? Mas é assim, então o nosso comerciante tem recebido poucas reclamações. Ah, entendi. Né? Entendeu? Entendi. Porque eu penso que... Aqui do município de Rolândia... O consumidor pode querer se aproveitar de situações que ele não tem direito. Então ele vai lá para tentar forçar uma reclamação, e a reclamação, você fala, isso aqui você não tem direito. Exatamente. Perfeito. Por isso que o técnico, ele colhe todas essas informações para verificar. Então, não são tantas reclamações dos comerciantes aqui. Isso que eu queria saber. De Rolândia, né? Tá. São pouquíssimas. Até porque você falou saber a benevolência que eles têm, né? Que é cultural na cidade. É cultural na cidade. Acaba sendo, né, já um favorecimento. Exatamente. Dizer, né? Então, o número de reclamação dos comerciantes aqui são poucos. É muito perfeito. De fora, né? É bastante de fora, né? Bacana. Mas assim, são poucos dos empresários aqui, né? E quando tem, aí o técnico tem essa competência para colher essas informações e verificar se de fato realmente foi violado, né? Como eu disse no início, né? Tem consumidor que chega lá no PROCON achando que ele tem o direito, mas na verdade ele não tem, né? Então ele quer exigir, ele acha... Eu costumo dizer, Fábio e Fernando, se fosse para o consumidor estar sempre certo, bastaria ter um artigo no Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Artigo 1º, o consumidor está sempre certo. Acabou. Mas isso não existe, não é assim. É aquele negócio que o cliente sempre tem razão, não é assim. Não é assim. Né? Não é assim. Não é a verdade, né? Embora eu assim. esteja à frente ali para defender o consumidor, né? E nós defendemos e não deixaremos de ampará-lo, mas o consumidor não está sempre certo. Por isso que o técnico, nós precisamos ali no PROCON, nós temos essa cultura de colher todas essas informações e verificar se de fato mesmo foi violado, se de fato mesmo a competência ali para responsabilizar o comerciante, né, é verídico, é verdadeiro. Fernando, eu queria essa resposta, porque a gente sempre escuta muita coisa, né? Comprar em Rolândia é assim, comprar em Rolândia é assado, eu prefiro ir fora, não sei o que e tudo mais, né? Mas, gente, olha o valor que ele está dizendo que a gente tem dentro da nossa cidade, e a gente talvez tenha que dar uma chance, você que tem esse preconceito, de prestigiar o nosso comércio aqui da cidade. Perfeito, gente. Então, assim, doutor, o senhor comentou até já na sua fala da nova lei, né, de defesa do consumidor do Estado do Paraná. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre se foi uma mudança ou uma nova lei, né, como que está isso, né, para quem está nos acompanhando, por gentileza. Como é uma lei recente, a Lei 22.130, de 2024, então é bem provável que nos próximos meses aí haverá algumas alterações, né, como já de praxe, né, acontece, né, mas é uma lei, ela agregou o Código de Defesa do Consumidor Nacional, né, e especificou algumas condutas e posturas para o comerciante. Por exemplo, vou falar de supermercado. Supermercado, o consumidor, ele, em dias normais, ele terá que ficar na fila ali aguardando o atendimento até 20 minutos. Né? Em finais de semana e em feriado, e recebimento de pagamento, né? Do pagamento até 30 minutos. Então, esse Código de Defesa do Consumidor do Estado do Paraná, ele separou os nichos, né? A banco, né? Em questão de empréstimo, supermercados, e ele trouxe essas especificações aqui para cada área, né? Ele trouxe juntamente com o Código de Defesa do Consumidor, mas também trouxe essas separações aí para esses nichos aí diferentes. Entendi, né? E essas mudanças, como o senhor disse, dentro da visão, o que mais vai impactar no dia a dia do empresário, que ele tem que ficar atento, que são coisas novas, né? Como está chegando agora. O que na visão, são pontos assim, mais que podem pegar o empresário desprevenido ali, né, desatento, que não constavam, né, muitas vezes no Código de Defesa, né? Sim, a primeira coisa é ter esse código lá. E onde esse empresário pode ter acesso a essa... O Estado do Paraná,
até onde eu sei, ele imprimiu poucos exemplares. Então, a minha orientação, até mesmo no dia da palestra lá, da CIR, foi o fiscal, ele passou esse PDF. Eu esqueci o nome do rapaz lá da CIR. Marcel. E aí o Marcel distribuiu para o pessoal imprimir e encadernar essa lei. Além de ter a obrigatoriedade do comerciante ter o Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento, né? E é interessante falar sobre isso porque a ausência desse código gera uma multa de mais de R$1.000. Só daquele livrinho? Só daquele livrinho. Só que o custa fato aí de não estar R$25. disponível. Pô. Tem uma lei específica para isso. Então, salvo o melhor juízo, é R$1.094 pela ausência do Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento. Precisa estar de forma acessível. Ali tem uma plaquinha, Código de Defesa do Consumidor aqui, né? Então, tem que estar de forma visível ali, acessível, né? Então, geralmente, o empresário deixa em cima do balcão, né? Aham. Deixa em cima do balcão aqui, em pezinho aqui, né? Ou de forma deitada ali mesmo, mas com uma plaquinha dizendo, aqui tem um Código de Defesa do Consumidor. Se tiver na gaveta, não vale, né? Não, tem que ter tem que estar visível ali, visível ali. Ó, então você, né, que empresário está nos acompanhando, você lojista, né? Se o seu Código de Defesa do Consumidor não está de forma visível, com a indicação do local de onde ele esteja, se está na sua gaveta, pega ele, já coloca no lugar visível, aí já fica a dica aqui, né? Evite multas, né? E é interessante isso porque acaba passando uma confiança também para o consumidor. Ele adentrou no estabelecimento, ele verificou que o local tem várias informações de forma clara, né? Acessível, ele precisa. Tem o Código de Defesa do Consumidor ali de forma visível, né? O consumidor, ele adentra o estabelecimento, ele observa, né? Esses detalhes, ele percebe, né? Pô, esse estabelecimento aqui, ele trabalha de forma séria, né? Ele fica mais à vontade. Ele fica mais à vontade, ele confia mais naquilo, pessoal, que eles, né? Pelo que eu estou percebendo, eles estão adequados ou estão se adequando à lei. Então, passa uma confiança para o consumidor de, além de adquirir produto ali, indicar o estabelecimento para outros consumidores. E eu digo até mais, doutor, eu vejo que passa uma confiança maior até para o empresário no sentido de diminuir a reclamação. Porque o consumidor não vai reclamar de qualquer coisa lá, porque ele sabe que aquela empresa tem informação, está orientada, né? Então não é qualquer reclamação que ele vai estar recebendo, aquelas reclamações muitas vezes infundadas, né? Exatamente. E além do Código de Defesa do Consumidor, é necessário também ter agora a Lei 22.130 ali. Então é interessante o empresário imprimir, encadernar e deixar ali também de uma forma visível. Depois ela vai ser agregada na edição e vai ter que comprar um livro novo. Exatamente. Tá? E aí é necessário também o empresário ter uma placa dizendo, informando o número do PROCON, né? Do PROCON do município. Isso é algo novo que está na Lei 22.130. É necessário ter uma placa dizendo, o número do PROCON municipal de Rolândia e também, salvo o melhor juízo, o número do PROCON do estado do Paraná. Perfeito. Tá bom? Para se porventura o consumidor, né, desejar registrar uma reclamação, né, já tem essa placa ali, mas o fornecedor precisa informar, né, precisa estar também no próprio estabelecimento. Pode ser um adesivo, uma placa. Exatamente. Além disso, uma outra novidade é que o fornecedor precisa ter, o comerciante, né, o empresário precisa ter um livro de reclamações no estabelecimento. Então, por exemplo, eu cheguei lá para adquirir um produto, né, o comerciante me tratou mal, aconteceu alguma situação ali desagradável, eu posso ali nesse livro fazer esse registro. Manual? Manual ou digital. Ah, tá. Pode ter um QR Code para algum lugar preencher o formulário. Exatamente. Tá? Então, isso nos próximos dias, nos próximos meses, o fiscal estará visitando os comerciantes para orientar em relação a isso. Né? Porque como é uma novidade, como eu bem disse, então a gente está se adequando, né? E buscando essas informações para informar, né? Da melhor forma possível o empresário. Perfeito. Bom, então você é empresário, né?
quer ter acesso a... Qual o número da lei? Perdão? 22.130 de 2024. Ó, quer ter acesso, né, à lei na íntegra, né, pegar esse PDF que o doutor colocou que foi disponibilizado, pode entrar em contato tanto com o PROCON, né, que vai ser disponibilizado, como com a CIR. Né? Entre em contato com o pessoal da CIR ali, passa o seu contato, que a gente, né, dispara para você, encaminha para você essa lei, e você vai ter ela ali no arquivo PDF, você pode ler, entender, fazer a impressão, deixar disponível dentro da sua empresa. Né? Isso aí. Bom, e doutor, assim, sou empresário, tive lá uma irregularidade, vamos assim dizer, né, e recebi uma notificação do PROCON. Como que eu devo proceder? Recebeu a notificação do PROCON. Provavelmente você terá um prazo para estar, né, respondendo, se defendendo, né, daquela notificação. Vai depender muito do teor dessa notificação, né? Mas geralmente quando é uma notificação, ela está estipulando um prazo ali para que o comerciante empresário apresente a sua defesa, né? E se adeque, né, em relação à regularidade que foi, né, que foi identificada. Óbvio que na defesa, né, ele vai mencionar, ó, esse registro de reclamação não existe, né, esse defeito, né, que foi essa irregularidade que foi apontada aí por algum consumidor, ela não existe. Ele vai comprovar em relação a isso. Se caso existe essa irregularidade, ele vai apresentar a defesa, né, dizendo que se adequou, né, Existe alguma situação onde já é passível de multa sem recorrer? Depende se a infração é grave. Por exemplo, o que aconteceu em 2023, por exemplo, né? Quando eu assumi, fizemos muitas fiscalizações. Então, encontramos muitos produtos vencidos, fora da validade, impróprio ao consumo. Isso já configura má fé e grave. Né? Uma infração grave e não leve. Quando é uma infração leve, o código, o decreto federal 2181 de 1997 diz que essa primeira visita é de forma orientativa. Se é risco leve, eu encontrei ali 2 produtos sem preço, né? Orienta ali ou aplica uma advertência, né, que não será passível de instauração de processo administrativo e eventualmente aplicação de multa, né? Agora, quando a infração é grave, diferente se eu for numa loja e 90% dos produtos não tem preço, é isso aí. Por exemplo, né? Ou eu encontro em algum lugar uma apreensão que foi feito e depois instauramos processo administrativo e aplicamos multa, é que perto do Dia das Crianças foi realizada uma fiscalização e uma apreensão muito grande de produtos, né, de brinquedos que não tinham selo do Inmetro, né, que não estava a informação em língua portuguesa. Então o empresário também tem que tomar cuidado em relação a isso. Às vezes ele adquire produto de um outro lugar que não tem nota fiscal e o produto ele não está em língua portuguesa. O artigo 31 diz que essa oferta, essa publicação, né, essa apresentação desses produtos e serviços é um dever, tem que estar em língua portuguesa. Entendi. Se não tiver nada em língua portuguesa, será feita a apreensão, instauração de processo administrativo e aplicação de multa. Doutor, por exemplo, existe alguma orientação para o empresário que recebeu algum tipo de reclamação direto no estabelecimento dele de algum consumidor, algum cliente, e que ele resolve o problema dentro da loja e ele tem que registrar isso de alguma forma? Então, porque de repente o cliente vai de má fé lá, resolve o problema e depois ainda continua com a reclamação. Existe alguma forma dele se proteger em relação a isso? Ele pode comparecer no PROCON. Sem o consumidor registrar no PROCON? Ele foi diretamente com o empresário. Ele foi na loja e falou, esse fone de ouvido aqui não está funcionando e tal, ou ele não atendeu minhas expectativas e eu quero trocar, ou eu quero um novo porque eu quero o equipamento. Ele troca de alguma forma e depois o consumidor ainda continua com a reclamação. De alguma forma, ele registra isso nesse livro, pode fazer algum tipo de... Não, pode sim. Pode e deve. Isso que eu queria saber. Pode e deve. E aí o empresário precisa ter, criar um mecanismo ali para ter, né, protocolo de resolução. Exatamente, né? Se porventura esse consumidor, né, agir de má fé e for no PROCON registrar essa reclamação, o fornecedor, né, o empresário já tem esse documento, esse protocolo, esse registro aí para comprovar, não, de fato, doutor, já foi resolvida essa demanda aí. Pode ser até por vídeo, né? Até por vídeo. Que legal. Tá. Pessoal, trouxe aqui, né, para contribuir um pouquinho algumas
curiosidades aí sobre até a questão de autuação e até, né, vamos dizer assim, a própria punição, vamos assim dizer, né? No sentido de nem toda reclamação, né, vou no PROCON, para o empresário também ficar com medo, vou no PROCON, então já... Né? No Distrito Federal, uma consumidora foi condenada a indenizar uma empresa por danos morais após, né, ela usar linguagem ofensiva, né, em sua reclamação online. Então ela foi reclamada à empresa online e falou, né, muita coisa, e ela foi autuada quanto a isso, né? Por quê? O Tribunal de Justiça entendeu que o excesso da linguagem que ela utilizou, né, extrapolou o direito de reclamar. Então já foi caracterizado, né, como uma ofensa à honra, né, da empresa. Então cuidado, né, você consumidor, na hora de reclamar nas mídias sociais, porque a gente sabe que muitas vezes a mídia social ela não tem filtro, né? É isso aí. E aí fala o que quer, né? Pode acontecer o que não quer. Fazer né? barraco não resolve o problema. Não resolve o problema. Né? Aí você pode buscar a empresa, buscar o PROCON para ajudar, né, nessa solução. A pessoa né? tem que tomar cuidado, inclusive quando a gente fala de redes sociais, de reclamações online, porque a internet não é terra de ninguém, como parece, né? Né? Isso pode ser usado contra você. Exatamente. Doutor, e quando a empresa, usando até esse exemplo aqui, né? Quando a empresa ela é exposta nas redes sociais pelo consumidor de forma injusta, né? Às vezes ele resolveu, fez e a pessoa assim mesmo vai lá e descarrega tudo na internet, né? O que o empresário pode fazer? Ele pode também buscar o PROCON, buscar uma ajuda no PROCON nesses casos ou não? Ele pode buscar uma orientação no PROCON, tá? Ele pode buscar uma orientação no PROCON. Ele pode também ajuizar uma ação, né, contra esse excesso, né? Porque tá manchando a imagem ali da empresa, né? Então, quando o Código de Defesa do Consumidor diz que essa educação, essa informação é tanto para o consumidor e tanto para o consumidor e fornecedor, né, para essa melhoria nas relações de consumo com base no princípio da boa-fé e de equilíbrio, essa boa-fé não é só para o fornecedor. Essa boa-fé também é para o consumidor. Então o consumidor não pode entrar nas redes sociais, né, pegar a empresa do Fábio, por exemplo, e começar a descarregar lá, falar o que quer. Né? Isso não existe, né? O consumidor vai responder por esse excesso, né? Então o fornecedor pode comparecer no PROCON, nós vamos orientar, mas também, né, dependendo do teor ali desse excesso, dessa linguagem utilizada pelo consumidor, até mesmo ajuizar uma ação, né, e requerer danos morais, uma vez que está, né, danificando, manchando a imagem da empresa, né, do estabelecimento aí que tem colaborado no município. Para fechar aqui essa rodada de perguntas, tem algum caso assim que sem dar nome aos bois, né? Que a gente pode saber, que o senhor pode contar que aconteceu alguma coisa em Rolândia assim que é determinante, assim, que é importante a gente saber? Teve alguns, né? Fiscalização de posto de combustível, né? Até mesmo a questão dos fios, né? Que, né, ultimamente Verdade. é uma reclamação muito grande, então foi instaurado 24 processos administrativos recentemente requerendo informações dessas empresas que atuam aqui no município em relação a esses fios soltos, né, de internet, telefonia, solicitando inúmeras informações, e aí após a chegada dessas informações nós vamos analisar para uma instauração de processo administrativo, né, abrindo prazo para a empresa apresentar a defesa, né, e aí o trâmite desse processo administrativo, a gente vai verificar se é passível de aplicação de multa. Posto de combustível, né, fiscalizamos e foi determinado, eu não me lembro o mês, mas teve um anúncio da Petrobras, né, que teria um aumento aí na gasolina, e chegou inúmeras reclamações no PROCON de que praticamente todos os postos aumentaram antes. Não todos, tá? Mas praticamente todos aí aumentaram antes aí do anúncio da Petrobras. E aí o PROCON foi expedido uma notificação determinando o prazo de 48 horas para eles voltarem ao valor que estava, né? E respeitar, e ainda foi determinado para que eles ficassem um dia ali, os postos, né? Um dia ali para que com preço baixo para
o consumidor. Para compensar. Então, isso repercutiu. Eu fui no Camargo, fui em vários lugares para falar sobre isso, porque repercutiu aqui em Rolândia e na região inteira. Repercutiu tanto que isso foi parar em Curitiba. Eu recebi um ofício de um convite para uma reunião com o presidente do Paraná Petro lá para falar sobre isso. Então foi bem bacana essa ação. Doutor, só para a gente, né, encerrar, né, a parte de entrevista, o Procon hoje ele tem um canal onde a pessoa pode entrar em contato, tirar suas dúvidas, né, ou até mesmo, né, para agendar uma visita para entender melhor qual que é a atuação e tal. Nós estamos ali planejando criar um Instagram, né? Hoje sim. Nós temos, né, o WhatsApp, né, e o e-mail, né, e de forma presencial. Perfeito. Mas estamos aí pensando, cogitando, né, em criar um WhatsApp para estar... Um Instagram, perdão. Um Instagram para colaborar mais ainda com os consumidores aqui e também os fornecedores, né? Lembrando Perfeito. Que o Procon está ali para trazer essa informação para os dois, né? Esse equilíbrio para os dois. E o senhor pode disponibilizar o WhatsApp ou o e-mail aí para quem está nos acompanhando? Posso. Queira, né, tirar alguma dúvida? Sim. Tal? 43 3906 1009. Perfeito. Tá? Perfeito. E o e-mail é procon@rolandia.gov.br. Legal. Perfeito. Bom, né, a gente indo, né, para a parte final, só passar aqui a agenda da CIR, né? Já estamos no final. Já estamos no final, né? E passa rápido, né? A gente falou que passaria rápido, passa rápido, né? Tem muito assunto. Essa semana, né, inicia a campanha da ACIR dos Dia dos Namorados, né? Então, uma campanha que foi pensada aí para todas as empresas, tem bastante ação, bastante prêmio, né? Diferente, tem aí cestas, tem uma diversidade interessante, diferente, né, dos outros anos, né? Então tem uma diversidade legal. E também, né, deixar aí o convite para todos os jovens empresários, jovens empreendedores, que na próxima sexta e sábado, 13 e 14 de junho, né, próximo fim de semana, Rolândia vai estar recebendo o EPJI, que é o Encontro Paranaense de Jovens Empresários, né, que é uma reunião de jovens empreendedores, empresários de todo o estado do Paraná, e a gente vai estar recebendo esse evento aqui em Rolândia. As inscrições ainda estão abertas, né? Ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição. E dentro da programação tem diversas visitas técnicas a empresas assim, renomadas, as principais empresas, não só as principais, mas diversas empresas da nossa cidade. Então, assim, quer conhecer alguma empresa, entra ali no app, né? EPJE Rolândia, faça a sua inscrição, escolha, né, qual empresa você quer participar da visita e você vai poder conhecer a rotina, o trabalho que é feito por essas empresas, além também de mentoria, network que vai ser realizado nesses 2 dias, tá? Então, para maiores informações, pode entrar em contato com a CIR ou no app EPJE Rolândia, tá? E ter ali as informações. Doutor, as considerações finais, por gentileza. Vamos lá. A minha orientação para os fornecedores, para os empresários fica atenta a essas questões de informações, né? De informação. Treina a equipe, né? Para receber os consumidores, ficar atento ali a essas informações, né? No estabelecimento, questão de placas, né? Para que sejam, né, sempre de forma clara e adequada e precisa, tá bom? Agradeço mais uma vez, Fábio e Fernando aí pelo convite. Estou à disposição, né? Conte comigo. Me inclui aí no negócio dos jovens aí, ó, para eu poder ministrar uma palestra pro pessoal, entendeu? Legal. Para esses jovens aí, empreendedores que estão iniciando aí na carreira também, né? Então, para já começar bem, né? Já começar com essas informações aí. Mas estou à disposição, o Procon está à disposição, né? E quero reiterar que o Procon está aí para trazer essa educação não somente, e essa informação não somente para os consumidores, mas também para os empresários, né? Então o Procon ele se preocupa não só com os consumidores, né? Embora é um órgão de defesa do consumidor, mas também com o empresário. Então é por isso que o Procon trabalha de forma orientativa e trazendo essa informação, né? Para trazer essa melhoria nas relações de consumo. Agradeço imensamente. Obrigado.
Eu só quero desejar um bom fim de semana a todos e até semana que vem. Foi muito esclarecedor para mim e eu acredito que os empresários de Rolândia têm um parceiro, né, para poder ter boas relações entre as relações de consumo, né? Exatamente. Então mesmo. Tá, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Agradecemos você, ouvinte, né, que mais um sábado esteve conosco, nos acompanhando, né, e mais um episódio do Acir em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque, né, Fábio Fernandes? Com certeza. Até o próximo sábado, um excelente fim de semana. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.